Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Murilo e está começando mais um Conexão Bet. Esse é mais um espaço de diálogo da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer os assuntos mais relevantes do setor. Antes da gente começar, eu quero dizer que já estão abertas as inscrições para a Bet Brasil 2024, que vai acontecer de 23 a 26 de abril no Expo Center Norte, em São Paulo. Para conferir todas as novidades e acessar a programação completa, é só acessar no site brasil.betshow.com. Bom, nesse episódio nós vamos falar sobre a delegação Bet.UK e a importância da formação bilíngue para educadores com a professora Bruna Koch, fundadora do Mundo da Koch e professora especializada em destravar o inglês para brasileiros adultos. Bruna, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada a você, Murilo. O prazer é meu. Agradeço, inclusive, você e a Beth pelo convite, para a gente poder falar de educadores bilíngues, de Bet.UK. De tudo um pouquinho, né, Bruna? Legal. Bruna, para a gente começar, eu queria saber como é que foi essa experiência com a delegação Bet.UK, ele que fez uma imersão educacional em Londres, conheceu instituições de ensino do Reino Unido, participou da Bet Show aí, que é considerado o maior evento de educação e tecnologia do mundo. Queria saber como é que foi essa experiência para você, se foi a sua primeira vez, enfim, o que você traz ali de aprendizado dessa imersão. Olha, Murilo, foi a minha primeira vez, sim, e de antemão já vou, assim, parabenizar totalmente o time da Beth, porque eu fui com a delegação brasileira e foi incrível, foi uma experiência, assim, única, transformadora, eu realmente pude sentir os meus olhos, assim, se abrindo para diversos ângulos da educação, da britânica, inclusive, porque eu tive acesso direto à Universidade de Cambridge, a escolas como a Ashcroft, que são muito rígidas, que têm um ensino muito focado em comportamento. Então, é realmente abrir o olho e mostrar que ao redor do mundo tem instituições grandes, tem muita coisa acontecendo, e que no final do dia eles têm problemas como a gente. Todo tipo de problema que a gente tem aqui tem lá, alguns são diferentes, mas a experiência em si foi incrível. Eu acho que essa ideia de que abre o seu olho, que abre a sua perspectiva, essa perspectiva ela não fecha depois que ela abre, né? E a Beth realmente tornou isso muito possível. O time está muito de parabéns, as visitas foram incríveis. Essa da Universidade de Cambridge, inclusive, muita informação, tudo em inglês, inclusive. Sim. Não, legal. E com relação a essas visitas, o que mais chamou a atenção, Bruna? O que você viu de diferente que tem lá em Londres que não tem aqui no Brasil? O que mais te destacou nessas visitas às escolas? Eu acho que a ideia da Universidade de Cambridge, você estar dentro de um lugar que é um dos melhores do mundo, você começa a olhar o que a gente está fazendo certo e o que a gente pode melhorar aqui, né? Eu estava rodeada de pessoas daqui do Brasil, a delegação brasileira é muito forte, a gente tem gestores, diretores, tinha o secretário de educação sentado do meu lado, então é muita gente que pode melhorar. Então a gente estava ali escutando o quanto eles falam que a educação, você precisa ter confiança no que você está fazendo, que se aponta, isso foi uma coisa que me marcou muito, Murilo, se aponta, se o educador não estiver pronto, é o meu nicho, é o que a gente escuta isso e não tem como. O gestor ele pode trazer o projeto que for, bilíngue, programa bilíngue, a escola ser bilíngue, mas não adianta se a ponta não estiver preparada. E Cambridge, por exemplo, trouxe muito isso do quanto a formação de professores, mais do que a formação do professor, a formação do ser, da autoestima, da confiança. Eles repetem muito a palavra confiança. Sim, e acaba sendo uma integração, né? Você comentou que estava cercado ali de diversos atores brasileiros, né? Então meio que integra todo mundo ali nessa cadeia ali, digamos assim, nesse ecossistema educacional, né? Exatamente. Legal. Você também participou, Bruna, do Table Talks, que foi uma das novidades ali da Bet Show esse ano ali, que reuniu profissionais de diferentes partes do mundo ali para debater um tema específico. Queria saber o que foi falado na sua mesa, o que você achou dessa experiência. Murilo, eu trabalho com educação já tem mais de 10 anos e eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui agora. E eu não uso a palavra certeza muito depois do meu TCC, mas foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida em relação à educação, foi a Table Talk. Quando eu recebi o e-mail tinha nomes, posições e qual que era o tema da mesa. A gente fica sem saber o que esperar, né? E aí tem aquele nervo quando você senta numa mesa. Tinha uma moça da Polônia, tinha um diretor da Bélgica, tinha uma dona de escola da Índia. É uma mesa que
agrega de uma forma que a gente não estava esperando aquilo. Tinha uma brasileira maravilhosa que falava muito sobre inclusão. Então, na verdade, a gente tem diferentes pontos de vista, diferentes nacionalidades, diferentes cargos. É a mistura de uma mesa que provavelmente não se encontraria fora dali para falar de um assunto em comum. O assunto da nossa mesa era o bem-estar do professor. E como que a gente fala de escola, de educação bilíngue, de melhorar se a gente não fala do bem-estar do professor. Eu defendo muito essa ideia de que se o professor não está pronto, não tem como nada acontecer para nenhum dos dois lados, né? E foi muito bacana sentir o quanto isso do pessoal da Índia, do pessoal da Bélgica, é a mesma coisa, né? Então, assim, a Table Talk realmente eu saí de lá muito emocionada, foi muita informação de outros países que, no fim das contas, todo mundo precisa que o professor esteja bem. E essa mesa chegou a algum consenso, Bruna, de como a gente pode melhorar essa questão de saúde e bem-estar? É engraçado isso, porque eu acho que a gente não teve uma conclusão, a gente teve umas 10. Sim. Até porque são pessoas comunicativas, as pessoas da educação, elas têm a tendência a querer falar, a querer melhorar, a querer ajudar, né? E foi muito bacana essa junção toda. Mas entre as conclusões ali, vamos colocar dessa maneira, com certeza estava envolvido quando a gente fala de bem-estar, para eu agir profissionalmente, eu preciso estar muito bem pessoalmente. E esse ponto foi muito levantado em relação, principalmente, a uma realidade de adultos pós-Covid. A gente está trazendo professores pós-depressão, professores mais velhos, educadores mais velhos, que, na verdade, eles não vão se acostumar tão facilmente com as tecnologias. Então, o ponto principal de toda a nossa conversa, e aí com essa perspectiva de inclusão que essa outra brasileira trouxe, foi muito bacana essa conversa, justamente por isso, porque no final das contas, Murilo, somos todos pessoas, somos todos educadores, somos todos querendo o mesmo objetivo em países e idiomas diferentes. Sim, não, essa questão do socioemocional, do bem-estar é um assunto super, super importante hoje em dia na educação, né? Principalmente pós-pandemia, né? A gente não soube lidar muito bem, é uma coisa muito recente, muito nova, e ficou resquícios também o pós, né? Então, é um assunto que cada vez mais a gente precisa debater, a gente precisa dialogar sobre isso, né, Bruna? Com certeza. Perfeito. E aí, queria saber o que fica, então, de aprendizado, o que você traz da sua bagagem de Londres para contribuir com a sua formação, com a sua carreira, enfim, o que fica de mais marcante dessa experiência, Bruna? Murilo, para te falar assim sobre mala, sobre bagagem, a minha malinha não cabe numa malinha de mão, a minha bagagem de aprendizados ali, eu precisava despachar essa mala, porque, olha, eu acho que é um conjunto de muita coisa. Eu não canso, eu virei assim, discípula da Beth, justamente porque não só a experiência, mas tem uma experiência de viagem que a Beth facilitou, de aprendizado tem muita coisa. As visitas técnicas, por exemplo, elas trazem para a gente uma ideia de que a gente está fazendo uma coisa certa. Eu trato muito diretamente com educadores, então os educadores eles precisam estar bem. Então a Table Talk ela traz para a gente isso do aprendizado de que Murilo, é muito fácil falar uma frase dessa, só que o sentir, o estar numa mesa, o estar numa mesa é exatamente a ideia de que você viu acontecendo a mesma coisa em outros países. Então, é esse tipo de ver, de visão que a gente tem e sente e conversa, não tem volta. Mas, respondendo a sua pergunta, um dos meus maiores aprendizados foi, sem dúvida, que a gente tem muito para melhorar. Eu estava envolvida ali, eu tive a oportunidade de estar envolvida nas melhores escolas da Inglaterra. Não tem como fugir disso, é um nível muito alto. E a gente tem tanto para melhorar, tem tanta coisa que a gente pode fazer, e, de novo, aprendizados. A ponta é muito importante, porque falando sobre oportunidades, eu sou muito privilegiada de poder ter vindo para a BET, poder ter vindo para Londres. E eu, como eu trabalho com inglês, isso é um privilégio muito grande, de que, na verdade, os professores de inglês, os educadores de inglês, eles podem trazer muito mais, Murilo, para a formação bilíngue quando eles são fluentes.
Tem uma pesquisa do British Council que diz que 5% dos brasileiros falam inglês e 1% é fluente. E aí a gente deixa assim um questionamento, né, de professores de inglês. A gente fala tanto de ideia bilíngue, programa bilíngue, escola bilíngue, e aí, voltando na ponta, os professores, os educadores das suas escolas, você que é educador, se a gente tiver essa fluência, e principalmente, esse é o meu aprendizado que eu trouxe de Cambridge, tirei até uma foto ali, que é a confiança. A confiança do educador, o estar bem preparado emocionalmente, o estar bem preparado, ter a fluência, isso torna a formação do aluno muito melhor. A gente consegue ter um resultado no final do dia, no final da graduação, ali no final do ensino médio, muito maior. O professor, teve essa frase eu escutei em Ashcroft, que o professor, ele dissemina. Então, na verdade, você prepara, treina, calibra, abraça, porque a gente tem que tratar com acolhimento. Você abraça uma pessoa que ela pode abraçar 200 amanhã. Então, é realmente essa ideia do disseminar, o meu maior aprendizado dessa viagem, viu, Murilo? E é uma junção de tudo. Junção, assim, a conclusão geral de tudo que eu consegui viver lá. Não, bem bacana, Bruna. Queria até abordar esse assunto que você trouxe da questão do professor, né, da fluência do professor. Queria saber, porque aqui no Brasil a gente tem um ponto super importante, que é os professores estarem bem preparados para aplicar isso em sala de aula, como você falou, o professor é um disseminador, né? Então os professores precisam estar bem preparados para isso. Queria saber como você tem visto aí essa fluência do educador, se existe uma demanda nesse sentido, se os professores estão indo atrás dessa formação, desse aperfeiçoamento do ensino, do inglês, nesse caso, né? Como você tem visto isso aqui no Brasil? Esse é o assunto que vai direto na ponta do meu coração, assim, porque a realidade e a expectativa, elas são muito diferentes. Os professores, em geral, eles são pessoas sobrecarregadas. Uma pessoa sobrecarregada, ela não tem tanto tempo para estudar. Então, a gente precisa, por exemplo, de um apoio da escola. A escola tem que ajudar de alguma forma que o professor tenha essa... E a gente fala de continuação, sempre de formação continuada, né? Só que hoje eu vejo muito mais do que isso. Murilo, você perguntou se tem demanda? Tem. É triste, me dói o coração, mas tem muita demanda, porque a maioria dos professores de inglês não tem a oportunidade de viajar para fora para ver a fluência acontecendo ali. Não tem essa oportunidade, não tem o tempo disponível que a gente gostaria de ter para continuar estudando. E uma das coisas que Cambridge trouxe também, das pessoas que estavam apresentando Cambridge trouxe para a gente foi sobre lifelong learning, que é essa ideia justamente de que a gente nunca vai parar de estudar. E o professor, ele escolheu ser professor. O professor, os educadores, é muito comum que eles tenham passado por outras opções de trabalho e escolheram estar ali. Então, no fim das contas, quando você pergunta para mim se tem demanda, tem, porque os professores não têm essa possibilidade, não é uma coisa fácil essa busca do lifelong learning. A gente trabalha demais, os professores se dedicam muito aos alunos. Não, o professor, ele tem isso dentro dele, de querer fazer mais, de querer se dedicar muito. E é normal. Só que quando o olho vira para ele, é muito difícil. E entra também uma questão de aceitação. Um dos principais pontos do que eu faço, Murilo, diretamente com os educadores, é a aceitação. Quando o professor aceita que ele pode melhorar e que essa ideia do lifelong learning, na verdade, a gente não quer que você melhore para a escola, eu não quero que você melhore para o aluno, eu quero que você melhore porque você consegue, eu quero que você melhore porque você escolheu estar aqui, tem uma chama da educação dentro de você. E conversar com pessoas que têm essa chama da educação é uma coisa incrível, porque você sente aquilo. E dentro do meu trabalho, Murilo, esse é um processo muito gostoso, porque quando eles atingem essa aceitação de que, ok, eu não sou fluente, ok, eu posso melhorar, ok, a gente pode melhorar os alunos que nós estamos formando, a qualidade desse bilíngue que a gente fala tanto, né? Quando a gente passa nessa aceitação, o próximo passo é o início dessa ideia de lifelong learning de uma forma que a gente inclui o inglês, o aprendizado, a fluência, a didática disso tudo com o aluno de outra forma. Porque no fim do dia, Murilo,
qualquer coisa que a gente for fazer, se você olha para cima, tá sentado, tá olhando pro seu professor, e você tá falando melhor do que ele, tem um freio aqui, tem uma barreira. Então, assim, eu sou muito defensora disso, de que o professor, o educador, ele consegue, a chama tá ali. E aí entra o meu trabalho nisso tudo, Murilo. Acho que eu consegui te responder, né? Não, perfeito, A perfeito. chama aqui. A chama tá acesa. Bruna, em que etapa de vida esses educadores te procuram? São professores recém-formados? São professores que estão buscando uma especialização, um aperfeiçoamento? Em que etapa de vida os professores vão atrás desse aperfeiçoamento, desse ensino do inglês? Sendo bem sincera, tem professores de todas as etapas, mas o principal é quando a escola pergunta, quando a escola dá a oportunidade, quando a escola planta uma semente e mostra para eles assim, o que você acha disso? E aí eles vêm com o pé atrás. Só que o recém-formado, por exemplo, ele é uma quantidade menor. Por quê? Porque ele está aprendendo a lidar com a didática da escola, ele está aprendendo a lidar com o aluno, ele está aprendendo a lidar com a vida do professor. Agora, quem está há 5 anos trabalhando e fazendo a mesma coisa, essa é a pessoa. Essa é a pessoa que tem um belo dia na vida pessoal dela. Eu não canso de falar da vida pessoal, porque não tem como, no que eu faço, trabalhar um sem trabalhar o outro. Então, tem um momento na vida pessoal da pessoa que ela percebe que ela estagnou. Essa é a resposta para a sua pergunta, quando a pessoa percebe que estagnou. Então, assim, tem idades diferentes, tem informações diferentes, tem uma continuidade muito diferente aqui, só que, em geral, esse é o público que me procura. É o professor que falou, olha, ok, cheguei até aqui, estou há 5 anos fazendo a mesma coisa e eu consigo entregar mais para os meus alunos. Na verdade, tem muito uma terapia por trás, né? Porque o professor, de novo, precisa aceitar essa ideia de que ele pode mais. E quais são os principais desafios ou diferenças, não sei, nessa metodologia do ensino de inglês já na fase adulta, Bruna? Como é que funciona essa dinâmica? Como é a aplicação dessa prática pedagógica para os adultos, para os seus alunos? Primeira coisa, tempo. A gente não tem tempo. Adulto não tem tempo. Se eu te chamasse agora, Murilo, para você estudar inglês, a gente ia ter um problema de agenda. Então, então não adianta a gente querer fazer o impossível. Eu saí muito o que eu faço, ele sai muito daquele tradicional de toda terça e quinta, 6 horas. Não. A gente precisa achar um jeito. O principal pilar é a personalização. O professor Murilo, o educador Murilo, ele tem das 6 às 6:30 na segunda, na terça ele consegue encaixar no horário de almoço meia horinha ali, mas no sábado ele consegue estudar 4 horas seguidas. Não tem problema, a gente ajusta. Então, quando a gente trata de uma maneira personalizada para o professor, para o educador, a gente torna possível o entrar na realidade da pessoa, explorar a realidade, encaixar o inglês. Por exemplo, eu tenho vários educadores que são de São Paulo. Não existe São Paulo sem 1 hora de metrô, 1 hora indo, 1 hora vindo. Então, esse momento, por exemplo, a gente consegue incluir direcionadamente podcasts, porque daqui a pouco ele vai dar uma opinião sobre um podcast. Então, o trabalho todo, o principal pilar é a personalização, é pegar a vida do educador, botar num whiteboard, assim, colocar realmente, vamos analisar o que a gente pode fazer e baseado em resultados. Porque adulto, a diferença do adulto é que quando você investe tempo e dinheiro em uma coisa que você escolheu, você valoriza. É muito diferente da criança e do adolescente, porque tá vindo de mim. Eu separei o tempo na minha agenda. É muito difícil separar tempo na minha agenda, né? Então, com essa ideia, o adulto ele é tratado à base de resultados. Então, quando você fizer isso, isso e isso, você vai sentir isso. Quando o adulto sente resultados, ele não é uma criança, ele sabe por que ele está fazendo aquilo. Então, a gente consegue tratar ele como adulto. Se você fizer isso, 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 você vai ter isso. Daqui para frente, a gente pode dificultar um pouquinho mais. E, por fim, eu acho que o último ponto sobre a grande diferença dos adultos é essa ciência de que ele precisa, acaba colocando isso aqui, ó, a mãozinha para trás. Se você pega um educador, vai fazer um Zoom com ele agora em inglês, ele não pode trocar de aba, ele não pode abrir um tradutor, a mãozinha dele está para trás. O que sobra do inglês dele?
Esse é o mais difícil, porque a gente precisa de fluência. A gente precisa que os educadores que estão dentro das escolas bilíngues, que estão lidando com programas que são bilíngues, eles tenham fluência. Então, a gente trabalha muito com essa ideia do, ok, bota a mão para trás, vamos conversar agora. Então, a gente faz um direcionamento durante a semana do melhorar e trabalha junto com a mãozinha para trás, para realmente, ó... E, Bruna, o que você tem recebido de feedback desses educadores, né? O que mudou isso após essa aprendizado, essa fluência no inglês? O que mudou na vida deles, enfim, ou na sala de aula, né? Que aponta ali para os seus alunos. O que você tem recebido ali de feedback? Eu acho que o feedback mais comum que a gente tem nesse ponto é sobre satisfação. De novo, não tem como falar do profissional sem falar do pessoal. Se você está satisfeito com o que você está trazendo para os seus alunos, e repito, o educador escolheu ser educador, ele tem prazer em conseguir mostrar para o aluno dele, sabe aquela aluna nota 10, assim, que ela só tira a mais ali, linda, fofa, querida, só que ela precisa de mais, ela é aquela fast finisher, ela termina antes de todo mundo, ela precisa de mais. Quando o professor sente, esse é o feedback. Bruna, eu senti que para essa pessoa que precisa de mais, eu estava apta a dar mais. Eu senti que quando eu abracei a ideia do lifelong learning, que, de novo, é uma coisa que todo mundo devia abraçar, né? Que quando eu abracei isso, eu consigo tornar real na minha vida pessoal que eu tenho um tempo de trabalho, eu tenho um tempo de estudo e eu tenho um tempo de descanso com minha família, por exemplo. Quando você elimina o fator estudo, você está se negligenciando. E dos feedbacks, mais conclusões que a gente traz também, é muito... A minha visão é que a roda, ela é motivação, resultado é motivação. As pessoas, os adultos, Murilo, são motivados a resultado. Quanto mais resultados eles veem, mais a roda gira. Então, outro feedback que eu recebi foi sobre a resposta dos alunos. A resposta dos alunos de que, ué, professor, mas você nunca fez isso antes? Essa é a verdade da sala de aula, né? Só que, ok, agora eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu vou me testar. Eu aprendi, porque eu não posso testar. Então, você dar para o educador. Eu falo educador porque é mais do que um professor. Ele realmente, não só quem está na sala de aula, mas você mostrar para a pessoa que ela consegue testar coisas novas, que essas 10 ferramentas que ela tem, ela pode mais, sim, ela leva para os alunos e os alunos reconhecem isso. Lógico, talvez as crianças e os adolescentes vão ter uma reação de white teacher. Mas é bem bacana. Não, e acaba sendo também uma forma ali de diversificar um pouco esse conhecimento, se passar esse conhecimento dos alunos para não ficar sempre na mesma coisa, né, no mesmo ponto. Acaba sendo também abrir um leque de possibilidades para esse educador levar isso em sala de aula. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. E ainda, mais uma coisa somando aqui, outro feedback que eu tive foi sobre um educador falando sobre o gestor dele. Então, ele trouxe para mim que o meu gestor me deu mais liberdade para eu trabalhar testes e coisas diferentes dentro de sala de aula, quando eu mostrei o que eu queria trazer. Então, sabe o peito aberto aqui, ó, Murilo? Você abrir o peito e poder ir falar com o seu gestor e falar, olha, vamos... E aí fecha com o fato de que quando a escola está aberta a ouvir, ou quando a escola me traz essa pegada, quando a escola trabalha junto com o que o educador está fazendo, o resultado é muito gostoso. Sim. Sim. Bruna, como é que você tem visto o desenvolvimento da educação bilíngue aqui no Brasil, né? Quais são os desafios para a gente ampliar isso ali nas escolas, para os educadores, enfim, para que a gente possa beneficiar aí todo o ecossistema? Como você tem visto essa questão aqui no Brasil? Eu sou apaixonada pela questão bilíngue no Brasil, porque a nossa geração, dos 25 aos 50, vou me deixar nos 25 ali, dos 25 aos 50 ali, a gente não teve essa oportunidade. Não era comum uma escola bilíngue, não, as que tinham não eram acessíveis. Então, eu acho que a nossa realidade de agora, as escolas agora, o tanto que isso está mais possível para o público que não é um ticket tão alto, então é mais possível. Primeiro ponto importante para mim é isso, que se tornou uma coisa que é viável, e não só para quem está muito alto nas classes sociais, não é a realidade. Inclusive, uma das coisas que mexeu muito comigo nessa viagem foi conhecer, dentro da delegação brasileira, escolas públicas
que tem implementado o sistema de Cambridge. Então, é incrível de ver isso. É possível. Então, o primeiro ponto é isso, se tornou possível. Agora, o segundo ponto, você me perguntou como que a gente pode alavancar isso, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer e eu acredito muito, Murilo, muito no poder que a gente pode levantar, ressurgir das chamas os profissionais da educação, principalmente os educadores. Eu volto muito nesse ponto porque uma das coisas que eu escutei nessa viagem foi assim: eu tenho muitos professores ruins e eu não acredito em professores ruins. Se você tem uma escola, se você é educador, você está ali e você pode melhorar. Você tem, às vezes o professor ele não é ruim, ele está sobrecarregado. Ele não é ruim, ele precisa de um incentivo. Ele não é ruim, ele não tem tempo para estudar. Ele não é ruim, ele pega 3 horas de deslocamento. Então, assim, você está perguntando para mim sobre alavancar, assim, na realidade da nossa sociedade, eu tento trazer muitas coisas para a realidade ao invés aquela expectativa gigante. Claro que a gente quer mudar o mundo, colocar bilíngue em todas as escolas, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, hoje, eu sou engenheira de software, inclusive, foi uma das coisas que eu aposentei na minha vida, justamente pelo tanto que eu acredito, não no que eu faço, vou até tirar o eu da equação, mas eu acredito muito na formação continuada, no lifelong learning, Murilo, justamente porque os diretores, gestores, esses atores da educação, eles estão trabalhando. O que eu vi aqui na Bet UK, do movimento de soluções tecnológicas, de trazer novos profissionais, de contratações, eu vi muita coisa acontecendo na delegação, dentro da delegação. Então, eu acredito muito que esses profissionais estão fazendo o que eles podem. Só que aí, quando você traz a verdade da coisa, aponta, senta para conversar com um professor de inglês que dá aula numa escola bilíngue, que ele dá aula de matemática em inglês. É uma realidade muito diferente. Então, de novo, para mim, essa alavanca vem da ponta. O aluno precisa querer estar ali. O aluno precisa sentir que o professor tem uma coisa extra para passar. E quando o aluno sente que o inglês do professor é melhor que o dele, a roda gira. Então, assim, claro, deve ter 10 mil coisas possíveis que a gente pode fazer, e a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas eu acredito muito, Murilo, muito mesmo no poder que a gente tem no professor, justamente por ele ser o disseminador. Se você coloca, sabe, esse profissional ruim que foi citado, se ele tiver um incentivo, ele consegue disseminar o incentivo e o bem-estar que ele está sentindo para muita gente. E aí, quando a gente coloca isso numa visão futurística, a gente está formando 200, 300, 400 mil, 100 mil pessoas ano que vem, por exemplo, com muito mais bagagem do que a gente formaria esse ano, que aí completa a minha realidade. Por exemplo, a inglês é a nossa segunda língua, não é a nossa língua materna. Então, o que acontece? Se a gente não, de fato, concluir essa educação bilíngue e tornar os alunos preparados, preparar eles o suficiente para lidar com uma realidade aqui fora, não faz sentido o que a gente está fazendo. Sim, não, total, Bruna. E aí eu queria saber qual mensagem você deixaria para os educadores, sua importância dessa formação continuada, do aprendizado do inglês e os benefícios disso no dia a dia dele, né? Qual mensagem você deixaria para esses educadores? Não é fácil. Não é fácil. Você está 44 horas semanais de aula. Olha, eu me arrepiei só de falar, porque no dia que eu pedi demissão, que eu abri a minha empresa, eu falei, eu não consigo lidar com a minha vida pessoal, eu não consigo tomar os meus 3 litros de água. É nesse ponto, eu entendo. Eu só comecei a trabalhar com isso porque eu entendo. Eu vim da ponta, eu era a ponta, 44 horas semanais, não conseguia tomar meus 3 litros de água. A minha marmita eu comia em 9 minutos, porque no 10º eu já tinha que estar na sala de aula. Então, essa realidade que atinge a grande maioria dos educadores, ela não é fácil. E, de novo, eu vou falar para vocês, a mensagem que eu deixo hoje não é fácil, mas é possível. E isso afeta diretamente a sua vida pessoal.
A ideia é que eu vim da ponta, eu entendo a ponta. Você ter essa quantidade de horas pesada, você realmente ter pouco tempo de almoço, você ter pouco tempo para sua filha. Então, com tudo isso, a conclusão é que, sabe quando alguém pega na sua mão e fala assim, você consegue? Quando alguém pega na sua mão e diz, a vida que você está levando pode melhorar. Porque quando o seu profissional melhora, o resto da sua vida melhora junto. E eu falo isso de peito cheio, porque a gente está falando de satisfação. Quantas horas por dia você passa do seu trabalho? 8, 10 horas durante a semana, mais 5, talvez 4 no sábado? É muito tempo da sua vida trabalhando. Quando você tem uma satisfação profissional, que você está. E aí fica a pergunta: você está satisfeito hoje com o que você entrega para os seus alunos? Você acha que é suficiente? Ou você acha que a gente pode melhorar a sua fluência, mais do que a didática, é o que você traz, o inglês que você traz para os seus alunos. Você acha que a gente consegue melhorar isso? Porque onde eu entro, a minha mensagem para vocês é que talvez que não seja eu, mas pegar alguém, quando alguém pega na sua mão e fala assim. Tá bom, não vou largar a sua mão. Vamos resolver sua vida? Vamos encaixar a sua ascensão profissional. Onde que você quer chegar? Quantos alunos como você quer atingir os seus alunos? Então, a partir do momento que você acreditar em você, não tem quem desacredite, não tem. E com isso, você acaba. Imagina, gente, satisfação pessoal, essa é a minha mensagem para vocês. A satisfação profissional, ela vem direto na pessoal, porque você vai chegar em casa assim, ó, marido do céu, você não sabe o que aconteceu hoje. E isso vai te dar uma força daqui a uma semana para ir na academia. Depois, para sábado, você já fez o que você tinha que fazer, bem feito, você pode passar tempo com a sua filha. Então, Murilo, é isso. Minha consideração final é pessoal e profissional. Foi-se o tempo que a gente podia separar. Se você quer um bom profissional na sua escola, ele precisa estar com a autoestima dele. E, de novo, estou mencionando Cambridge agora. Ele precisa de autoestima e confiança de uma forma que a satisfação profissional dele seja óbvia, porque ele sabe o que ele está fazendo. E aí fica a pergunta, você sabe o que você está fazendo ou dá para melhorar? Não, Lifelong learning. Bruna, eu queria muito te agradecer, tá? Muito, muito, muito mesmo. Tenho certeza que fica aí um aprendizado, uma mensagem super bacana para a nossa audiência. Então, só te agradecer por ter reservado esse tempinho para falar aqui com a gente, tá? Foi um prazer recebê-lo aqui no Conexão. Ai, Murilo, prazer de novo, prazer é todo meu. Muito obrigada a você e a Beth. E, olha, vejo vocês na Beth Brasil, porque o evento é incrível, vale muito a pena. E, ó, perspectiva que abre, ela não fecha. Perfeito, Bruna, muito obrigado, viu? Conexão Bet fica por aqui. Você pode acompanhar tudo no YouTube ou nas plataformas de áudio. Para conferir todas as novidades, é só acessar nossas redes sociais, Bet Brasil, ou nosso site, brasil.betshow.com. É isso, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.